saudação aos que nos seguem neste momento. Nós estamos começando mais um ponto de encontro pela TV RCA, através de todas as ferramentas em disponibilidade nas redes sociais. Temos o Instagram, o Twitter, o YouTube e também o Facebook. Na semana passada, meus amigos, minhas amigas, nós iniciamos uma série de entrevistas com os presidentes de partidos políticos de Araraquara, dando, na verdade, a cada um deles a oportunidade de mostrar a sua ideologia, a sua forma de ação, o seu envolvimento com a comunidade. Aliás, a comunidade que tem interesse em saber o que é um partido político e para que este partido político naturalmente sirva. Na semana passada, repetindo, entrevistamos o presidente do Podemos, o Elton Silvestre Travessolo. Neste final de tarde e começo de noite, aqui em Araraquara, nós recebemos em nossos estúdios, aliás, com muita satisfação, o presidente do antigo PPS, Partido Popular Socialista, hoje Cidadania, este presidente João Luiz Braghini. E é neste partido que fez parte um dos seus mais importantes membros, o ex-deputado Dimas Ramalho, atualmente conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Também fazem parte, na atualidade, do Cidadania, os vereadores Edson El e José Luiz. Como vai, meu caro amigo João Luiz Braghini? Boa tarde, Ivan. Boa tarde. Graças a Deus estou indo muito bem. É um prazer estar aqui presente na sua RCA, tá? E agradecer a oportunidade que você está me dando, bem como cumprimentá-lo também pela iniciativa de valorização dos partidos políticos e na valorização da democracia em nosso país. Muito obrigado. Agora posso retirar a máscara, deixar o João Luiz Braghini à vontade, mesmo porque nós estamos mantendo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o distanciamento e temos que conviver com essa responsabilidade para minimizar a propagação do coronavírus. Muito bem. Mas quem é João Luiz Braghini? Ele é técnico em agrimensura, engenheiro agrimensor, civil e de segurança do trabalho. Ele foi vice-presidente e foi também presidente da Associação Araraquarense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Foi presidente da delegacia do Sindicato dos Engenheiros da região de Araraquara, atualmente presidente da Associação dos Engenheiros Agrimensores da região de Araraquara. Foi conselheiro e foi diretor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, no estado de São Paulo. João Luiz Braghini também foi diretor da empresa Comptécnica Engenharia Civil e de Agrimensura, engenheiro autônomo de 1977 até 2004, hoje um engenheiro aposentado. Em suas atividades políticas, nós destacamos que foi membro do Diretório Municipal do PMDB até 1999. Membro e presidente do Diretório Municipal do PPS Cidadania na atualidade. Ocupa cargo público, sim, subprefeito da Vila Xavier. João, parabéns pelo seu extenso currículo, uma demonstração de proximidade muito grande com Araraquara, o seu desempenho, a sua forma de convivência com a nossa população. Parabéns uma vez mais e muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Você até 1999, você pertenceu ao antigo PMDB. Por que saiu nesta época, se o PMDB era uma expressão nacional? Bom, Ivan, isso aí é uma história, aliás, é uma história da minha vida política que se iniciou com a minha filiação no PMDB. Eu iniciei na política classista, não é? Como você viu na Associação Araraquarense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Elegemos o presidente da associação e de lá resolvemos que deveríamos lançar um candidato
para vereador nas eleições, para poder ter uma participação mais efetiva, né, com as discussões dos problemas da cidade na associação, sendo levado à Câmara Municipal através de um vereador. Não tivemos sucesso na primeira oportunidade, mas tivemos na segunda, né, com a eleição do vereador Pedro Batistini. A partir daí, eu não tinha filiação partidária. No momento em que nós fomos disputar a eleição em 92 para deputado, eu acabei me filiando ao PMDB junto com onde estava o Pedro Batistini e o ex-deputado Dimas Amaro. Correto. Por inspiração do deputado Dimas Amaro, né? E a partir daí nós fomos até 99, militando no PMDB, quando que em 1999 houve um rompimento, não só da minha parte, mas de um grande número de filiados, né? Por conta do advento do PPS, né? E nós nos filiamos, eu fiquei até 99 no PMDB e só fui me filiar no PPS em 2003. Nos acompanharam vários vereadores, o ex-deputado e vários militantes do então MDB. Nos filiamos ao PPS. Essa é a história da saída, não houve nenhum problema não. O PMDB é um partido histórico na nossa democracia, foi oposição ao regime militar, lutou muito com figuras ilustres como Franco Montoro, como Ulisses Guimarães, o Mário Covas, não é? Pela nossa democracia, e foi uma honra ter participado do PMDB, e agora a gente está na luta pela cidade, pelo país, militando atualmente no Cidadania. Mas, João, nós percorremos aí a sua trajetória política em Araraquara, brilhante por sinal. Mas nesse salto que nós demos de ontem e hoje, qual o cenário que você faz na atualidade do nosso país? Bom, na realidade, o Cidadania, a nível de Congresso Nacional, tanto Câmara dos Deputados como o Senado Federal, é um partido de oposição ao atual governo, não é? E também fomos oposição também aos governos petistas, não é? Hoje, o Cidadania é um partido que pode se colocar no espectro de centro, não é? Temos história de esquerda, temos história de centro-esquerda. Começou como esquerda. Como esquerda. Mas, na realidade, como tudo evolui no mundo, com a queda da União Soviética, com o Muro de Berlim, o partido também foi evoluindo, não é? E hoje, ele pode ser considerado um partido de centro porque nós congregamos, há pouco tempo, movimentos de liberais, como Livres, por exemplo, não é? Que são partidos liberais na economia. Correto. Nós podemos descrever o Cidadania hoje como um partido de centro, mas com muita preocupação social, num país de milhões de pessoas miseráveis, na pobreza, e agora com o agravamento por essa pandemia que mostrou ao país a verdadeira realidade social do Brasil. Você, como homem público, serve a subprefeitura de Araraquara na Rua? Não, eu fui subprefeito. Já foi subprefeito? Fui subprefeito por 3 mandatos. Tá, quem responde hoje pela subprefeitura? Hoje a subprefeitura não tem mais subprefeito, ao que me consta. Funciona como uma administração regional da Vila Xavier, né? E eu acredito que, eu não sei como é que está agora a organicidade da subprefeitura, mas acredito que tem algum coordenador, né? Não tem mais o cargo de subprefeito. E durante esse espaço de tempo em que você ocupou a subprefeitura de Araraquara, você realmente sentia que havia necessidade de se ter lá um órgão que pudesse acolher os pedidos, as sugestões dos moradores daquele pedaço da cidade? Bom, sem dúvida nenhuma, eu sou um defensor da descentralização administrativa. Simples assim. Se você observar a subprefeitura da vila, o volume de pessoas que a procuram, você vai verificar que é plenamente justificável ter uma administração regional lá, não é? Trata-se de um distrito, porque a vila é um distrito, com a população praticamente hoje de 1/3 da cidade, entendeu? E lá também funcionava um posto do Departamento Autônomo de Água e Esgoto.
Então as pessoas lá, né, principalmente mais da periferia, né, tinham dificuldade de ir até o centro da cidade. Então o atendimento ali, e é ainda um atendimento muito importante, tanto a nível de protocolo, a nível de dívida ativa, a nível de DAI, de atendimento todinho do DAI, né? Que eu acredito que continue está sendo prestado, é muito importante, porque evita o deslocamento dessas pessoas, né? Hoje, por exemplo, uma pessoa que não tem muito recurso para ir na prefeitura tem que pegar um ônibus, tem que pegar. Tem um custo para ela ir, né? E lá não, eles vão até a pé, né? Então, promove aliás, até eu acho que é uma promoção social, né? De atender essas pessoas, sabe? E tem muita procura realmente. Eu acho muito justificável. Eu acho até, inclusive, veja bem, que deveria ter na sua prefeitura não só essa parte de atendimento. Eu acho que deveria ter assim um mini, vamos dizer assim, um mini centralizado. Por quê? Você com uma maquinaria, com todos os instrumentos de serviço na sua prefeitura, no local, eu defendia que fosse lá no antigo hospital do psiquiatra. Se você tiver a máquina ali, o atendimento é pronto. Você vai ter economicidade de tempo, de combustível, de custo e mais prestígio no atendimento. Veja bem a região do Céu-Midei, por exemplo. Né? Hoje é uma outra cidade, né? E mereceria também, né? Então, João, mas a convivência sua com um dos bairros mais antigos e mais populosos de Araraquara, praticamente aí 50% ou 40%, esse tipo de convivência lhe trouxe algum benefício? Eu entendo que sim, porque na ocasião eu tinha um coordenador que diariamente circulava todo o bairro para ver todo tipo de problemas, está entendendo? E levá-lo às secretarias competentes, porque como era uma estrutura nova, né, inédita em Araraquara, você ia demandar um certo tempo para você ter toda a estrutura que eu estou te falando aí de centralizado, etc, etc, etc. Então, na realidade, as demandas eram todas encaminhadas para secretarias competentes, Secretaria de Obras, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, etc. Era todo atendido, protocolava-se tudo lá, entendeu? Então facilitou a vida de muita gente. E a gente circulava sempre, sempre, sempre e acompanhava, por exemplo, vou te dar um exemplo, na questão da Alameda Paulista, no estacionamento da Alameda Paulista, que hoje são utilizados para estacionamento as ruas transversais. Na realidade, ali houve todo um trabalho meu e do ex-secretário de trânsito, né? Para que mobilizar todos os comerciantes, porque houve resistência naturalmente, né, no início. E vários movimentos que a gente fez. Eu estou dando só esse exemplo para você ter uma ideia de como o subprefeito era também um veículo de integração das outras secretarias com o bairro. Esse coordenador era o Coca? Não, o secretário, né? O secretário era o Coca. Era o Coca, Correto. E o coordenador que trabalhava comigo lá, né? Aliás, era o ex-vereador Jurandir Reis. Tá? E conhecia tudo de Araraquara, trabalhou no centralizado, se aposentou inclusive no centralizado, né? Teve a vida profissional dele foi na prefeitura, né? Portanto, era uma pessoa que tinha amplo conhecimento de todo o bairro, não só da vila, como da cidade inteira. Por isso que eu convidei para compor lá com o quadro de funcionário da subprefeitura. O que a gente observa e observou na época, que houve inicialmente uma contestação sobre as mudanças que aconteceriam ali naquela região da Alameda Paulista, questão de trânsito, mas depois as pessoas realmente assimilaram e verificaram que era viável e era necessária essa transformação. Na realidade, a gente sabia disso, não é? Porque engenharia de tráfego há um estudo, não é feito, olha, vamos retirar o estacionamento da Alameda, não. Há toda uma estatística, há todo um estudo, um planejamento para que isso se justifique, e a gente sabia que se justificava.
Hoje, por exemplo, o trânsito flui normalmente, os estacionamentos são à vontade nas laterais, né? E facilitou a vida de todo mundo, foi uma boa iniciativa da administração do ex-prefeito Marcelo Barbieri. João Braghini, o seu partido nasceu sob o estigma da esquerda, vamos Da dizer esquerda, assim. inclusive era Partido Comunista, partidão. Exatamente, totalmente socialista. Aliás, o presidente do partidão, o ex-deputado Roberto Freire, Roberto. que é nosso presidente até hoje, não é? Então, pode continuar que eu... Não, mas e agora? Existe algum vínculo com o PT? Nenhum. Nenhum. Eu já frisei a você que nós fomos oposição ao governo petista. Exato. E somos oposição ao governo Bolsonaro, que nem partido tem hoje. Né? Tá, mas chegando às eleições municipais, o que a gente poderia visualizar em relação àquilo que vai acontecer, a junção dos partidos? Sim, eu já esperava essa sua pergunta. Na realidade, como eu disse a você no início da entrevista, nós ocupamos o espectro partidário de centro. Exato. E dentro disso, nós estamos trabalhando, estamos construindo, porque em política você não impõe, não faz nada sozinho, você constrói. E nós estamos procurando construir alianças que não tem nada ainda solidificado, mas estamos trabalhando para fazer uma coligação para disputar a eleição, tanto na questão majoritária, como na questão proporcional. Né? A chapa de vereadores nossa já está montada. Agora o trabalho é compor essa aliança para disputar as eleições em 15 de novembro. O que a gente observa é que a própria imprensa, né, ela dá um apreço maior e uma repercussão maior às atividades de PSDB, MDB, PT, que é o Partido dos Trabalhadores, e outros partidos, eles permanecem quase que no esquecimento. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o antigo PPS, transformado em Cidadania. Aqui como você explicaria essa performance na propagação das atividades de cada partido, mesmo porque essas informações elas não seguem um ponto de igualdade? Bom, na realidade, há diversos tipos de partido político, né? Muitos deles estão encolhendo, não é? Muitos deles, os grandes partidos, o antigo PFL, que acabou se transformando em DEM, não é? Hoje não tem aquela representatividade que tinha, por exemplo, no Nordeste. Hoje os partidos de esquerda e centro-esquerda possuem o maior número de governadores no Nordeste, não é? Então muitos partidos que eram partidos majoritários, muitos deles encolheram. Eu vejo, é claro, por conta de bancadas imensas, por conta de ter ocupado cargos de presidência, de governador, esses partidos têm uma maior presença na mídia, sem dúvida nenhuma, não é? No caso nosso, a gente está construindo esse partido ao longo do tempo, não é? Porque houve uma mudança radical na filosofia partidária. De Partido Comunista, nós passamos para um Partido Socialista, certo? Que era o PPS. E hoje não, hoje nós somos um partido de centro, tá certo? Quer dizer, nós evoluímos com o tempo, fomos evoluindo, não paramos, não ficamos naquelas velhas ideologias superadas já, né? Nós procuramos avançar de acordo com as necessidades da sociedade brasileira, né? E estamos crescendo. Então, nós temos uma atuação muito importante no Congresso Nacional. Nós temos uma senadora, temos vários senadores, o Jorge Cajuru, por exemplo, hoje é um senador de cidadania, a Elisiane Gama é muito combativa. Então, e no Congresso Nacional nós somos uma bancada pequena, não é? Entendi. Nós temos uma bancada de 9 deputados e isso faz com que a divulgação da mídia seja menor. A importância nossa numa votação, por exemplo, é relativizada. Mas isso não significa que a gente não tenha condição de influir, não é? E também de poder de decisão. Poder de decisão, sobre o aspecto político, não?
Você falou do Senado, falou da Câmara Federal, vamos trazer o assunto para o nosso quintal. Pois O não. seu partido tem dois vereadores, Isso. Edson El e o Zé Luiz ou Zé Macá, que sempre estiveram alinhados ao prefeito Edinho Silva, votando favoravelmente aos seus projetos. De uns tempos para cá, houve um distanciamento, pelo menos é o que a gente sente, houve um distanciamento destes dois vereadores dos projetos do PT e do prefeito Edinho. Isso não significa que o Cidadania já estaria arrumando as malas para desembarcar numa candidatura do Marcelo Barbieri? Não, na realidade, é uma questão de bancada, não é? Nós temos uma executiva e nessa executiva nós resolvemos dar liberdade para os vereadores na Câmara Municipal. Correto, mas no começo ou agora no fim? Não, do começo o tempo todo. O tempo todo. Certo. A ação parlamentar deles é uma coisa, tá certo? E a institucional do partido é outra, completamente diferente. Eles têm a liberdade de decidir o que votar, quando votar e como votar, não é? Eles vão responder por isso na eleição agora de 15 de novembro. Quem vai julgá-los vai ser a população de Araraquara. Não há nada decidido, não tem relação nenhuma do distanciamento com a eleição de 15 de novembro. Evidentemente que nós vamos ter uma posição antagônica à candidatura petista, não é? Só que isso não significa que não é a causa do distanciamento. Tá? Os dois vereadores do Cidadania têm ampla liberdade na votação, isso foi decidido em reunião diretória, tá? E eles, evidentemente, para bem ou para mal, quem vai julgá-los no dia 15 de novembro vai ser a população de Araraquara. Eu acredito que no todo eles têm prestado um bom trabalho na Câmara Municipal. São atuantes, certo? Tanto o Edson El como o Zé Luiz são vereadores atuantes. Então, eu repito, a gente deu liberdade para eles. Agora, a decisão institucional do partido nada tem a ver com a atuação deles na Câmara. Né? Mas me explica uma coisa, João. Essa coisa que é da política. Não digo que seja que estamos fazendo uma referência ao seu trabalho, mesmo porque você simplesmente passou do antigo PMDB para o PPS. Sim. Tá. Mas tem político que está com um partido, de repente muda de lado e passa a servir outro e fica numa gangorra danada. Isso não desgasta o político, não causa uma insegurança e também não causa um mal-estar junto ao eleitorado? O eleitor ele não deixa de acreditar na ideologia partidária? Bom, essa é uma pergunta muito importante que você faz, né? Eu, na realidade, eu não saí do PMDB sozinho, não é? Nós fazemos parte do diretório do PMDB e saímos em mais de 30 pessoas, tá certo? Não foi, olha, eu vou trocar de partido, né? Nós assumimos uma nova postura política dentro de um partido novo, para a construção, inclusive, através do PPS, eu não sei se você se lembra, nós lançamos, um dos filiados novos do PPS era o ex-prefeito Roberto Massafera. Exato. E nós o lançamos em 2000, candidato a prefeito, não tivemos sucesso, mas dentro de uma nova perspectiva política, você está entendendo? Então, agora, quanto às pessoas que mudam de partido, não é? Eu só posso atribuir isso à conveniência, oportunismo, não é? Porque onde seria mais provável a minha reeleição ou a minha eleição? Nesse partido? Nesse partido. Então, trabalha com a conveniência. Conveniência e oportunismo, não é? É esse o meu entendimento. Comento assim na cidade, você deve saber disso, já deve ter ouvido falar que a manipulação política de Araraquara passa pelas mãos, ou então passaria pelas mãos, de algumas lideranças como o Marcelo Barbieri, o Roberto Massafera, o Edinho Silva, o Dimas Ramalho, que pertenceu ao seu partido. Você é um experiente dirigente político, está nesta convivência há muitos anos.
o que há efetivamente por trás deste tipo de comentário que vira e mexe nós estamos acompanhando, estamos vendo nas redes sociais. Isso se daria para que os grupos citados permanecessem, vamos dizer assim, eternamente, entre aspas, no poder? Não, eu não diria manipulação, eu diria articulação. Articulação e a conversa faz parte da política, não é isso? Correto. Mas você diferencia manipulação e articulação. Diferencia porque manipulação. Ninguém é obrigado a aderir a certas ideias ou candidaturas ou posturas políticas, ninguém é obrigado, tá certo? A gente parte da premissa que se há um projeto político para a cidade de Araraquara interessante, o nome é o menos importante. Nós estamos atrás de um projeto político, tá? Para quê? Para que haja uma mudança de foco na administração municipal, tá certo? Dentro disso, nós estamos construindo, é uma construção, não é uma manipulação, tá certo? E isso envolve muita conversa, tá? E inclusive está no início, esse tipo de conversa, porque todos os partidos de espectro de centro, a gente está conversando, a gente está aberto à conversa, a cidadania está aberta à conversa. A questão da decisão do nome, isso aí é uma segunda etapa, ou etapa final, né? E vai culminar nas convenções partidárias. Agora, qual que é a nossa busca? A nossa busca é um projeto político de centro, tá? Para mudar o foco da administração de Araraquara, tá certo? Com uma visão estadual e federal, para ter acesso ao governo federal, através dos partidos que vão compor, ou não vão, essa articulação, ou essa composição, e ao governo do Estado. Porque hoje você tem que ser honesto com a população da cidade. Exatamente. Você não pode falar, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, se não couber no orçamento. Você está entendendo? Tem que ter, não é questão de lei. A responsabilidade fiscal é uma questão moral, de moralidade pública. E de legalidade, sim, mas de moralidade pública. Então você tem que ter responsabilidade fiscal, certo? Gastar o que você arrecada. Tá? Quando acabar seu mandato, não deixar a dívida para o seu sucessor. É esse projeto que a gente busca, você está entendendo? De responsabilidade e compromisso com toda a sociedade araraquarense, sobretudo os mais humildes. Eu nasci em periferia, tá certo? Você é de uma família tradicional, periférica, né? Isso. Meu pai, por exemplo, era um funcionário público municipal. Meu pai foi o primeiro bibliotecário da história de Araraquara, certo? Que dá nome ao pátio da biblioteca hoje. Meu pai era músico, mas era um funcionário público municipal. Minha mãe era empregada doméstica. Eu conheço tudo isso. Você está entendendo? Nós fomos ter casa própria em 1964, financiada pelo antigo IPESP. Então eu conheço os problemas sociais da nossa cidade. Eu sempre morei eu tenho dois vínculos fortes, né? Com a cidade como um todo, porque eu nasci aqui, estou há 69 anos aqui. Mas eu tenho dois vínculos assim mais fortes, porque eu nasci no Carmo, fui criado no Carmo, entre Carmo e São José, minha vida toda ali foi cine coral, aquelas coisas que você conhece culturalmente, né? E na Vila Xavier, onde eu estudei no ginásio no Chicão, né? Francisco Pedro Monteiro da Silva, e fui subprefeito da Vila, tá certo? Eu conheço a periferia, como subprefeito, eu conheço tudo a periferia. Eu, em campanhas políticas, com o ex-deputado Dimas Amalho, eu frequentei, nós percorremos toda essa periferia. Então eu sei da realidade, não é? Do pessoal aí, das camadas mais humildes da população. E é dentro disso que nós estabelecemos uma meta de fazer uma composição, tá? A serviço desse projeto, você está entendendo? Não é nada como é que se diz? Manipulação, não existe isso, não é? João, o que a gente observa, inclusive através do seu currículo, que você tem uma elevada formação na sua vida profissional e você, como político, tem se destacado nos bastidores. Exato. Jamais na linha de frente, Exato. mas atrás você dá toda a coordenação. O que se sente é que, em momento algum, vocês poderão fazer uma aliança apoiando o PT ou a reeleição do Edinho em novembro, pelo que eu estou sentindo. Realmente é isso.
Vamos deixar bem claro uma coisa, né? A nível político, não é? Nós somos o Cidadania realmente vai ser um contraponto, vai disputar a eleição contra o PT, né? Que atualmente não é contra o PT, é contra o projeto. O projeto. Tá certo? Nós vamos estabelecer um projeto nosso e política é comparação, tá certo? O que é isso, o que é aquilo. E dentro disso, realmente, nós não temos a mínima, como eu disse para você, nós fomos oposição aos governos petistas de Lula e Dilma Rousseff, tá certo? E friso também. Eu entendo o seguinte, Ivan, por que hoje o Cidadania é um partido de centro? Porque nós entendemos que tanto a esquerda radical como a direita, a extrema-direita, você está entendendo, não faz bem ao país, tá certo? Não faz. Na vida, inclusive, sabe? Você ser um cara centrado, você não ter... Equilibrado, você está entendendo? Eu fui aprendendo isso ao longo do tempo, não é? Você não chega aos 69 anos sem aprender nada, absolutamente nada. Então, por isso, evidentemente, nós não vamos estar ao lado de uma candidatura petista, né? Quero frisar que minha relação com o prefeito Edinho é uma relação cordial. Pessoal cordial, né? Pessoal cordial. Somos amigos, você está entendendo? Mas no campo político nós divergimos. Certo. Os seus candidatos à vereança, como é que vocês estão preparando e se vocês têm algum diferencial em relação à preparação dos demais partidos? Não, na realidade, nós temos um estatuto partidário, tá certo? Dentro desse estatuto, porque agora que realmente nós estamos na reta de fazer reunião, porque com a pandemia há uma dificuldade tremenda em dialogar, não é? O que a gente vai fazer? Eu vou montar um sistema de videoconferência para dar eu já dou através de WhatsApp, essas coisas todas, né? Todas as informações para todos os candidatos, tudo, qual que é a posição do partido, qual que é a tendência do partido, quais são os objetivos do partido. Isso aí é feito para... Mas nada como você ter um diálogo, não é para orientar, porque você tem que orientar na obediência à legislação eleitoral, tá? Nas convenções, depois... durante a campanha, nas prestações de conta, que é muito importante, e após a eleição também na prestação de contas, porque muitos candidatos lá atrás ficaram inelegíveis por falta de orientação, não prestaram conta direito, né? E hoje estão inelegíveis, não é? Então todas essas orientações, e também a vocação política do Cidadania atualmente, né? Que é passada a todos os vereadores, né? Os pré-candidatos, aliás, eles vieram por essa questão, não é? Por uma posição de centro, por uma questão, por acreditar no projeto político do nosso partido. Até agora nós temos alguns pré-candidatos. Pois não. O Coca Ferraz e também temos o Dr. Lapena. Pelo menos eles que se manifestaram oficialmente agora como pré-candidatos. Pois não. E temos, talvez, o próprio Marcelo Barbieri. O seu partido já chegou a dialogar, a conversar com algum desses pré-candidatos? Já mantive um diálogo com o engenheiro Coca Ferraz, não é? Já mantive um diálogo com a ex-vereadora Edna Martins, já mantive um diálogo com o ex-prefeito Marcelo Barbieri, já mantive, eu excluo o Lapena, não tive nenhum contato. Não chegou a conversar? Não. O que você deixaria no encerramento do nosso programa? Já conversamos aí quase que 30 minutos sobre política em Araraquara e o tempo passa. E a conversa é boa, porque nem parece, né? E a gente aprende muito com os presidentes dos partidos em Araraquara, porque praticamente vivem no anonimato. Aqueles que são os dirigentes e os destaques maiores ficam por conta daqueles que estão na linha da frente, linha de frente. Sem dúvida. Então é preciso valorizar a participação efetiva desses que são presidentes, são diretores dentro dos diretórios políticos aqui na cidade. E você demonstrou um equilíbrio muito forte, um senso de responsabilidade muito grande, e também notamos a sua preocupação nas questões políticas e públicas de Araraquara.
Então, João, qual o recado que você deixaria a esta altura a todos aqueles que são presidentes de partidos e que possam olhar Araraquara com muito carinho? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar o seguinte: ética. Ética partidária. Tá? Apresentar seus projetos, não ficar em rede social aí, falando isso ou aquilo de candidatos ou de outros candidatos, baixando o nível político, tá? O que nós temos, o que eu espero é o estabelecimento de um debate, tanto político para que nós possamos, né, para que a população vislumbre qual que é a melhor proposta para Araraquara. Você está entendendo? Sem essa questão de que é velho na política de ataques pessoais, de denegrir a figura de certos participantes. Todo mundo é um ator político. Você está entendendo? Se erra ou acerta é um outro problema. Agora, vamos debater ideias, não é? Vamos debater projeto e vamos respeitar a população, porque a população não aceita mais esse tipo de política. Está entendendo? É necessário, quem for disputar, a prefeito, a vereador, levar o que pretende fazer pela cidade. Tá? Olha, nós estamos no meio de uma pandemia e você vê, como é que nós vamos sair dela? Tá? Como é que nós vamos estar o mercado de trabalho? Como é que está no aspecto social, as pessoas que não... Tudo isso nós temos que discutir. Porque o próximo prefeito de Araraquara vai ter uma responsabilidade extraordinária nesse aspecto, não é verdade? Por quê? Porque nós, se admitamos que eu conheço um pouquinho essa questão de ensaio clínico, né? Por conta de um tratamento que eu faço. Então eu conheço a questão da vacina, por exemplo. A questão da vacina não é tão simples assim, você está entendendo? Mas esperemos que ela, né, até o final do ano, começo do ano, ela seja comprovada a eficácia e a segurança, entendeu? Só assim você vai poder universalizar a aplicação da vacina. Então, veja bem, se nós conseguirmos, nós temos que, a responsabilidade qual é? Como Araraquara vai sair aos poucos dessa pandemia? Não é? No comércio, as pessoas estão perdendo emprego. É esse tipo de debate que nós temos que ter, você está entendendo? Não falar que ladrão, né? Sabe? A pessoa, o político, ela deu até o trânsito em julgado. Antes disso ela não é. Você está entendendo? Muito bem, João. Nós agradecemos a sua presença aqui. Como presidente de partido, trouxe uma série de esclarecimentos. Isso é muito importante para a nossa comunidade, para que ela possa se habituar com as manifestações daqueles que ocupam cargo de destaque no cenário político de Araraquara. Muito obrigado. Eu quem agradeço, eu quero mandar uma saudação também ao nosso pré-candidato, ao membro da nossa executiva do partido, né? Agradeço essa oportunidade, é muito importante essa sua iniciativa, né? E estarei acompanhando também os outros companheiros presidentes do partido nas próximas entrevistas e vamos trabalhar para construir uma cidade cada vez melhor, né? Porque Araraquara é uma boa cidade, mas com ampla condição de melhorar. Muito obrigado. Muito obrigado ao João Luiz Braghini, presidente do Cidadania, o antigo PPS em Araraquara. Na semana que vem, aqui mesmo estaremos na TV RCA, focalizando um outro dirigente político para que a população de Araraquara tenha conhecimento dos planos e dos projetos que serão apresentados futuramente, visando as eleições previstas para o final do ano. Muito obrigado a todos e até a próxima.